Olá! O STJ 25 anos continua com a série de entrevistas sobre a Constituição brasileira. São 25 anos do conjunto de leis que marcou também o início de uma justiça inovadora no país. O STJ foi criado na Constituição Cidadã e se tornou o Tribunal da Cidadania. No programa de hoje você vai acompanhar o relato de quem faz parte dessa história. Bernardo Cabral, o relator da Assembleia Nacional Constituinte, é o nosso entrevistado de hoje. Como foi para chegar à democracia no país? É o que você vai ver agora. O STJ 25 anos está no ar. No último programa, você acompanhou uma entrevista especial com o juiz auxiliar da presidência do STJ, Jairo Schaefer, sobre a Constituição e os direitos fundamentais. Hoje, o nosso convidado para o segundo programa dessa série de entrevistas sobre a Constituição brasileira é um homem que participou desde o começo da elaboração desse conjunto de leis. Bernardo Cabral foi deputado, senador e relator da Assembleia Nacional Constituinte. Foi cassado pelo regime militar, testemunhou os impedimentos à justiça brasileira e participou da volta da democracia depois de muita luta. O repórter Yuri Ascar entrevistou o senador. Confira. Eu gostaria que o senhor começasse contando para a gente qual era o clima social, político, como é que estava aquela situação nos anos 80, 87, quando o senhor fez parte de todo esse processo e ajudou a definir o que viria a ser a nossa Constituição Federal. Você imagine, naquela altura, um período de obscurantismo. Nós estávamos saindo de uma situação de excepcionalidade institucional para um reordenamento constitucional. E para escrever o texto da Constituição, nós tivemos 8 comissões temáticas, cada uma se subdividia em 3 subcomissões, depois uma comissão de sistematização, que, como o nome indica, ia sistematizar o trabalho. No meio desta corrida, surgiu a criação do Superior Tribunal de Justiça. Esta criação foi, eu diria, de um embrião da comissão temática, do qual era relator, e ficou encarregado de modificar o nome, porque a princípio não tinha o nome do Superior Tribunal de Justiça. Ao cabo dos trabalhos da comissão, o relator apresentou um substitutivo, era o relator Egídio Ferreira Lima, com esta nomenclatura, Superior Tribunal de Justiça. E quando passou para a comissão de sistematização, do qual eu seria o relator e, portanto, responsável para dar forma, eu mantive não só o nome Superior Tribunal de Justiça, como dei a ele, achei que ele é que era o grande tribunal da cidadania. Tribunal como o da Itália, que você tem a Suprema Corte, que é o Tribunal Constitucional, aqui é o nosso Supremo Tribunal Federal, e o Tribunal de Cassação, que se chama Cassação, que é o tribunal como última instância recebendo os direitos, as reclamações, os recursos dos tribunais inferiores. O Superior Tribunal de Justiça foi, portanto, criado sob a égide dessa liberdade de defesa, de informação, tanto assim que, veja, o cidadão se sentiu tão amparado a partir da criação do Superior Tribunal de Justiça, que logo que ele foi criado, que demos a ele, os constituintes, o número de 33, e que alguns achavam que era uma coisa exagerada, parecia uma Assembleia Legislativa, hoje, tal é a procura pelos seus direitos que o cidadão faz ao Superior Tribunal de Justiça, tem milhares e milhares de processos, de causas nas mãos de cada ministro do Superior Tribunal. E esses ministros acabam não tendo fim de semana, férias, porque o volume que hoje se encontra em cada gabinete é uma coisa fantástica. Agora, devo lhe dizer que foi com essa Constituição, sem dúvida nenhuma, que nós saímos daquele período de obscurantismo. E a gente pode, inclusive, falar que o STJ foi um símbolo disso, um exemplo. Quanto o STJ deu um exemplo hoje. Hoje você tem uma Constituição que dê possibilidade ao Ministério Público de ser o grande combatente sem trégua da corrupção.
o fortalecimento do Ministério Público, paralelo com o Superior Tribunal de Justiça, deu o que resultou hoje no Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público ter feito a denúncia dos chamados integrantes do mensalão. Depois você teve com a Constituição, tudo isso oriundo dessa criação democrática do Superior Tribunal de Justiça, a liberdade de informação, o acesso à informação, o fim do sigilo da fonte, já que nós estamos falando para milhares de telespectadores. Não só isso, mas se acabou com uma coisa que era nefasta, inclusive nos próprios tribunais, a censura. A Constituição pôs o fim da censura. Você vê, antes, o último ato institucional, que foi o mais duro, o mais terrível, o ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 68, ele impedia, para não dizer proibia, que o Poder Judiciário apreciasse qualquer lesão que tivesse sido da vida, lesão ou não, com base nos atos institucionais ou nos seus atos complementares. Você veja, hoje, você abre o pórtico da Constituição, o fio condutor filosófico dela é o homem, é o ser humano, e ali se diz que nenhuma lesão de direito escapa da apreciação do Poder Judiciário. E é aqui no Superior Tribunal de Justiça que vem desaguar todos esses recursos de direitos que possam ter sido postergados, que possam ter sido coartados, que possam ter sido levados lá para o nível baixo. O Superior Tribunal de Justiça é o Tribunal da Cidadania. É ele. E isso mesmo, todo esse trabalho desenvolvido durante a Constituição, para a gente fazer um marco, né? Essa transição da ditadura para esse período democrático, o senhor ainda trouxe a experiência também de ter vivido essa ditadura na pele, sendo um deputado caçado por essa ditadura. Eu era deputado federal em 67, 68, aos 30 anos. Ao final do ano 68, no dia 13 de dezembro, o Mário Covas era o líder da oposição e eu era o seu primeiro vice-líder. E realmente nós éramos terríveis no combate ao governo militar, porque nós pedíamos a volta do Estado de Direito, não havia habeas corpus, a vizinhança toda vivia alarmada porque tinha um deputado federal cassado. Eu mesmo tive o meu filho, que estudava num colégio, não vou dizer aqui o nome para não sacrificar o colégio, se bem que a diretora mereceria isso, que um dia me chamou e mandou retirar o meu filho de lá, porque eu era um deputado federal cassado e eles não queriam problemas com o governo militar. E aí eu levei para outro colégio, e esse eu digo o nome, Colégio Anglo-Americano no Rio, onde ele terminou todos os seus estudos, passou para a Faculdade de Direito de Cândido Mendes, se graduou em Direito e viveu, porque ele tinha 12 anos, viveu o drama do pai cassado. Só que era o pai cassado porque era da oposição. Houve outros que foram cassados por corrupção. Agora, é preciso distinguir que àquela altura você vivia em sobressalto. Os universitários, houve uma certa noite que nós fomos fazer uma barreira na Universidade aqui de Brasília, Universidade Federal. Todos esses deputados parlamentares que fizeram essa barreira, não deixando que fosse invadido, todos nós fomos cassados, perdemos 10 anos de direitos políticos, eu perdi, foi interrompida a minha carreira de professor universitário, e houve como que uma diáspora, muita gente foi para o exterior, e essa diáspora se deu lugar a um reencontro na Assembleia Nacional Constituinte. E todos trazíamos a sua experiência. Eu, além dessa experiência como parlamentar cassado, eu cheguei aqui, depois de ter sido, eu cumpri todos os 10 anos, eu não fui anistiado, cumpri toda a pena, mas vim com o maior rótulo ou título da denominação, ou vitória, não sei o que eu tenho, que é ter sido presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal, no Brasil inteiro. Então, nós tínhamos brigado por uma Assembleia Nacional Constituinte, e foi essa Assembleia Nacional Constituinte que garantiu a criação do Superior Tribunal de Justiça. O relator da Assembleia Nacional Constituinte fala ainda de como as lideranças políticas se reuniram para elaborar a Constituição brasileira. É no próximo bloco. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais.
Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Lideranças reunidas, votação. Era o clima do país no fim dos anos 80 para elaborar leis que fossem limpas, democráticas, que respeitassem o cidadão que tanto conviveu com a censura. Como isso foi feito? Você confere agora na continuação da entrevista com o senador Bernardo Cabral. A Assembleia Nacional Constituinte reuniu uma série de pessoas que tinham um grande desafio: trazer o país de volta à democracia, trazer isso no papel, e o senhor foi fundamental nesse processo também. O trabalho foi difícil, a gente tinha muitas pessoas, cada um com uma ideia diferente. Como é que foi reunir tudo isso? O trabalho foi difícil porque todas as constituições anteriores do Brasil, resultado de Assembleia Nacional Constituinte, tinham um esboço prévio. Esse esboço dava o roteiro, te apontava o caminho, indicava soluções. Só que na Assembleia Nacional Constituinte de 87, que gerou a Constituição de 88, nós não tivemos nenhum esboço prévio. Então saiu do nada. Você imagine, Yuri, você ainda não era nascido quando os primeiros passos foram dados. E era difícil porque o relator da Constituição, pouca gente sabe isso, mas eu fui eleito pela bancada do meu partido, eu era do PMDB, quando eu fui cassado, eu tinha sido fundador do MDB. O caminho natural na volta foi para o PMDB. O PMDB tinha mais de 300 deputados. Nós três candidatos para a relatoria eram o Fernando Henrique Cardoso, que era senador líder do partido no Senado, o Pimenta da Veiga, que era líder na Câmara do nosso partido, mais tarde foi ministro das Comunicações, e o Fernando Henrique, mais tarde, foi presidente da República. E os três fomos sorteados. Fernando Henrique falou em primeiro lugar, eu falei em segundo, depois o Pimenta da Veiga em terceiro. Claro que eu, como deputado federal cassado, eu procurei liquidar com o discurso do que tinha havido e do que vinha, dizendo que eu era um deputado federal cassado, ex-presidente da OAB, que Fernando Henrique era um homem de muito valor, mas era sociólogo, não era advogado militante. Pimenta da Veiga, que hoje é um respeitável como o Fernando Henrique, ainda não tinha prática de muita advocacia, tinha 4 anos de formado, eu já trazia mais de 15, a titularidade de professor e da ordem. Tivemos no primeiro turno da apuração, Fernando Henrique teve 80 votos, Pimenta da Veiga ganhou 84. Fomos para o segundo turno, aí no segundo turno eu botei 20 votos na frente. Então eu fui eleito relator. Só que esta condição de eleito, sem ter sido ou nomeado pelo Ulisses, ou sido escolhido antes de morrer pelo Tancredo, me dava o direito de ser independente e de ouvir todas as partes. E foi o que eu procurei fazer. Você acha que isso facilitou o processo? Isso facilitou e muito, porque, quero lhe dizer, pouca gente sabe disso, o tempo vai esmaecendo, nenhuma corrente isolada de esquerda, ou de centro, ou de direita, tinha condições de impor o seu texto. O texto nasceu daquilo que era possível conciliar, das lideranças reunidas. E quando nós não tínhamos, o relator não conseguia essa conciliação, nós íamos para o plenário, para o voto. Ganhava quem tivesse mais votos. E quando não se podia de todo impor o que nós queríamos, nós dizíamos, vírgula, de acordo com a lei. Então, ia para a lei. Por quê? Porque a Constituição é longa? É. Ela tem muitos artigos? Tem. Problemas infraconstitucionais e não que deveriam estar no texto constitucional? É verdade. Só que os constituintes, nós pusemos no ato das prescrições constitucionais transitórias, no artigo 3º, a possibilidade da revisão constitucional decorridos 5 anos da sua promulgação. Por que 5 anos?
porque ela ia ser promulgada como foi em outubro de 88. 2 anos depois nós tínhamos a eleição de um presidente da República e 3 anos depois desse presidente da República no poder, nós tínhamos 5 anos de possibilidade de ver o que é que tinha que tirar, quais excessos. Infelizmente, nós perdemos a oportunidade. Eu não era mais parlamentar em 93, não tive nenhuma contribuição em 93, mas eu sei que se perdeu a revisão, não foi possível concretizá-la por esta ou aquela circunstância. E aí sim, aí é que eu digo, foi uma pena, porque o sistema presidencialista saiu do plenário depois de derrubar o que nós tínhamos aprovado na Comissão de Constituição, na Comissão de Sistematização, que era o sistema parlamentarista de governo. Com a derrubada do sistema parlamentarista de governo, em 93 haveria a possibilidade de nós revermos através de um plebiscito. Fazia a revisão, ao mesmo tempo plebiscitário, só que o plebiscito manteve o presidencialismo. E com isso, você me diz, e o que é que tem a ver com a nossa entrevista aqui? Tem a ver, eu vou ser rápido, o nosso tempo é curto, é que o Instituto da Medida Provisória ficou no texto constitucional. E eu disse, retirem, porque só pode conviver com o sistema parlamentarista. Aí me perguntaram, mas por que tem que retirar? Porque senão vocês vão dar para o presidente da República o poder que nenhum ditador militar e nenhum outro ditador teve na nossa história. E daí? Por quê? Porque ele vai usurpar, ele será o usurpador dos poderes do Congresso Nacional. Então, veja, entulharam, como estão entulhando, milhares de medidas provisórias, e não se diga foi este ou aquele presidente, não. Depois da Constituição promulgada, todos os presidentes da República utilizaram a medida provisória com esta ou aquela desculpa. É isso aí. Avaliando isso hoje, o senhor considera, então, que a medida provisória foi um erro ou naquele momento era necessário colocar isso no texto? A medida provisória, faltou foi a revisão. A medida provisória convive com o sistema parlamentarista. Na hora que derrubaram o sistema parlamentarista, o erro foi ficar para o presidencialismo. Tinham que ter retirado, não tiraram. E não tiraram, o resultado é esse. A minha profecia, infelizmente, se concretizou. Depois do intervalo, mais um pouco sobre a Assembleia Nacional Constituinte e como foi a criação do Superior Tribunal de Justiça. Nós voltamos já. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A criação do Superior Tribunal de Justiça é considerado um reconhecimento aos direitos da população. Um texto foi elaborado na Constituição, permitindo ao STJ fornecer, na prática, o maior conceito que a Constituição trouxe, o de atender ao cidadão. A criação do STJ, ela traz exatamente esse conceito que a Constituição defende de mais democracia, mais acesso do povo aos poderes da República. Sem dúvida. Inclusive, o Tribunal Federal de Recursos, quando da sua criação, o presidente da República escolhia quem queria para nomear. Agora isso acabou. Com o Superior Tribunal de Justiça, que substituiu o Tribunal Federal de Recursos, você tem a escolha obrigatoriamente saído dos advogados, através da peneira feita lá, um do Ministério Público, os desembargadores dos tribunais de justiça de todo o país, e aí o Superior Tribunal de Justiça, logo no começo, foi completado pelos ministros que compunham o Tribunal Federal de Recursos e por tantos quantos fizessem necessários para
temos os 33. Agora, com a criação do Superior Tribunal de Justiça, foram criados 5 tribunais regionais federais, nas devidas regiões. Você tem o Tribunal de Brasília, você tem o Tribunal de Pernambuco, você tem o Tribunal do Rio Grande do Sul, e até que completasse os 5, você teve o deslocamento daquelas causas que vinham para o Tribunal Regional, para o Tribunal Federal de Recursos. Então, o Tribunal Federal de Recursos funcionava como se fosse um Tribunal Regional Federal hoje. Hoje, primeiro funciona lá no Tribunal Regional Federal. A parte perde ou ganha uma ação no juiz federal. Quem perdeu recorre para o Tribunal Regional Federal. Quem perde no Tribunal Regional Federal, a última instância que vem para o Superior Tribunal de Justiça. A não ser quando é um caso da Constituição, uma violação ao texto constitucional, que vai para o Supremo Tribunal Federal. Mas estes 5 tribunais federais tiveram o condão do seguinte: quando você tinha uma questão, vamos dizer, no Amazonas, no Pará, enfim, no Rio Grande do Sul, o recurso vinha para o Tribunal Federal de Recursos. Hoje, o advogado faz o seu recurso lá no Tribunal Federal local, no da primeira, na da segunda, na terceira, na quarta ou na da quinta região. Então, isto foi o grande passo. Algumas pessoas, inclusive, bom, então o papel que o Tribunal Federal de Recursos fazia hoje são os tribunais regionais federais, em certa parte mas foi criada uma instância. A primeira instância é o juiz federal, a segunda é o Tribunal Regional Federal e o topo é o Superior Tribunal de Justiça. Então, você veja como harmonicamente se criou num país a possibilidade de se discutir o direito de cada um que é jurisdicionado até chegar ao Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça realmente é uma corte exemplar para reconhecer os direitos do cidadão. E para a gente chegar a esse papel do STJ, como é que foram as discussões na Assembleia Constituinte? Mas foram enormes, houve muitas emendas. Eu quero dizer que vários parlamentares, e aqui seria enfadonho registrar o nome, mas muitos da maior categoria, 60% das emendas que diziam respeito ao Superior Tribunal de Justiça eu os acolhi. Eu os acolhi por uma razão simples. Eu convivi sempre com o Poder Judiciário. Eu conheço muito bem o Poder Judiciário por dentro para me impressionar com as críticas que fazem a ele por fora, de quem não convive. E eu vou lhe dizer, quando eu elogio ou o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça, eu quero dizer o seguinte: hoje não, sou mais novo, mas todos passaram na minha mão, porque eu era membro da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, fui presidente da Comissão de Constituição do Senado, eu participei da sabatina. Então, eu não advogo em nenhum desses tribunais superiores para não me valer da amizade que eu tenho com eles. Não seria justo que eu pegasse um papel e, olha, isso aqui eu sou advogado, fulano, estou aqui peticionando, e fazer esse, eu diria até, essa coação afetiva. Então, eu não advogo. Não advogo, né? O elogio que eu faço, a defesa que eu faço do Poder Judiciário é absolutamente de quem conhece de perto. Não é por eu estar prevendo lá na frente alguma gentileza em troca. Não é mesmo. De modo que o papel do relator, a partir daí, foi poder consagrar como quem vinha lá do Amazonas, onde no meu estado, para fazer um recurso para Brasília era sempre muito mais complicado, mas eu não diria tanto pelo gasto, pelas despesas, é porque você passa a peneirar o direito. Sem dúvida. Sai do juiz, mas vai para um tribunal intermediário, que é o Regional Federal, para chegar ao Superior Tribunal de Justiça. Esse caminho percorrido dá chance de você esclarecer o seu direito ao último teto, que é o STJ. E o senhor acredita que a estruturação definida pela Constituição brasileira, ela trouxe mais soluções do que problemas? Porque as pessoas criticam hoje o judiciário, criticam que, às vezes, devido ao excesso de recursos, a decisão final é lenta, pode demorar até 10 anos em média. Então, o senhor acha que faltou algum componente constitucional ou já é um ajuste necessário com o tempo? Não faltou componente constitucional. A crítica que se faz ao judiciário, que ele é lenta, que demora, é uma crítica injusta, porque o Poder Judiciário
não fabrica os seus recursos. A ferramenta de trabalho do Poder Judiciário é feita pelo Poder Legislativo. Se o Poder Legislativo não dá credenciais para que ele seja mais ágil, por exemplo, que termine com este ou aquele recurso, acabe, porque nós sabemos que há muitos recursos que são mais nitidamente protelatórios, para ganhar tempo, para retardar. E a culpa é debitada ao Judiciário quando ele não tem, ele é obrigado. Qualquer recurso que lhe chegue às mãos, chegam porque a lei diz que a parte pode interpor o recurso. Ou seja, quem fabrica a ferramenta é que deveria sentir que o problema não é do Judiciário. O problema é que lhe falta a ferramenta, não é dado. O Judiciário não pode legislar. A lei é feita pelo Poder Legislativo, o Executivo a cumpre, e quando não a cumpre, o Judiciário é quem faz a correção, de modo que ainda bem que nós temos o Poder Judiciário funcionando, porque se ele tivesse fechado, nós estávamos numa ditadura. Perfeito. Senador, muito obrigado pela presença aqui no nosso estúdio, foi um privilégio contar com o senhor. O privilégio é meu de estar aqui, sabendo que eu fui um dos que contribuíram para esse grande tribunal, que eu chamo a Corte, a Egrégia Corte da Cidadania. Obrigado. E nas comemorações dos 25 anos do Superior Tribunal de Justiça, os servidores foram homenageados durante uma semana e participaram de uma série de eventos. O evento terminou com a corrida do Judiciário. Veja. A 10ª corrida do Judiciário contou com mais de 300 inscritos. A largada quem deu foi o presidente do Superior Tribunal de Justiça. É um motivo de alegria e também todos se confraternizam. Acho que é bom para o ambiente, né? O evento organizado pela Secretaria de Saúde do STJ trouxe novidades neste ano. Esse ano a gente teve a participação de uma categoria de dupla mista, percurso de 10 quilômetros, cada um correu 5 quilômetros, e também as outras tradicionais de 5 e de 10 quilômetros, e a caminhada de 3 quilômetros, que não é adepto de corrida. Correr para muitos requer preparo. Edivaldo fez isso, se preparou e ganhou os 5 quilômetros. Eu estava pesando quase 80 quilos, né? Quando eu voltei a correr, eu vim tentando correr. Todo ano, acho que o ano passado eu corri, né? Aí serviu de incentivo essa corrida do STJ. Para mim foi um grande incentivo a voltar a correr. O José, de 53 anos, chegou em primeiro lugar no percurso de 10 quilômetros. E olha que ele corre apenas há 2 anos. E essa é a primeira vez que ele participa da corrida do Judiciário. Isso prova que idade não é parâmetro, quando o assunto é disposição. O esporte não tem idade, né? Como eu sou corredor de longa distância, então o calor e a subida acaba me favorecendo, né? Se fosse tudo plano, eu não teria pego essa distância toda, não. Até quem não está mais na ativa marcou presença. Luzia aposentou-se recentemente do Tribunal da Cidadania e ganhou o percurso feminino de 5 quilômetros. É uma sensação maravilhosa de estar aposentada e poder estar competindo, ter saúde e ser um exemplo para muitos colegas que estão aí no tribunal e não sabem o que fazer quando aposentar. Aí eu quero deixar esse exemplo. Gente, vamos curtir o esporte, a saúde, a prazer, é tudo de bom. No final, todos os participantes ganharam um kit com camiseta, medalha e um lanche. A corrida foi mais do que uma competição. Foi um encontro dos servidores dos órgãos judiciários e os familiares. O evento encerrou as comemorações da Semana do Servidor e também faz parte das atividades em homenagem ao aniversário de 25 anos do Superior Tribunal de Justiça. O presidente, desde o primeiro momento, sempre orientou a toda a equipe dele que trabalhasse em prol do servidor e que isso edifica um tribunal mais forte. Atividades que possam fazer com que o espírito dos servidores se fortaleçam e que possa ajudar a formar essa egrégora positiva em torno de um Tribunal da Cidadania fazem parte de tudo que está envolvendo essa gestão atual.
O STJ 25 anos fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!